Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, e eu ajudo cabeleireiros e cabeleireiras a entregarem o cabelo perfeito para suas clientes e assim arrancarem o uau delas nas suas cadeiras e assim conseguir faturar mais de 10 mil por mês. E nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar com você, eu vou te mostrar, eu vou revelar o oxidante que clareia mais que o de 40 e destrói menos que o de 10. Uau! Que oxidante é esse, Felipe? E olha só, para eu te explicar, para eu te dizer que oxidante é esse, você precisa entender o porquê esse oxidante consegue essa proeza de clarear mais do que o de 40 e destruir menos que o de 10, tá? A primeira coisa que você precisa entender é para que servem os oxidantes, qual a função, qual é como eles funcionam, né? Qual a função principal? Como funcionam os oxidantes? Basicamente, ó, que a gente precisa entender como cabeleireiro é que o oxidante ele tem a característica de aumentar a velocidade da reação química. Aumentar a velocidade e também aumentar a profundidade da reação química, né? O escopo da reação química. Então, por que isso? Por que, por exemplo, com tonalizante você usa oxidante de 10? Tem alguns tonalizantes que você usa oxidante de 4 volumes, 6 volumes. E por que quando a gente quer clarear, geralmente você vai usar oxidantes mais altos? 20, 30, 40 volumes. Justamente porque ele tem a velocidade de... é o oxidante o responsável pela velocidade da reação química. E clareamento, pigmentação, coloração é tudo reação química. Então, se você aumenta a velocidade da reação química, você consegue um resultado maior em menos tempo. Por que isso é importante? Tanto coloração e principalmente o descolorante, eles têm um tempo. Descolorante. Eles têm um tempo em que eles conseguem agir ali. Porque depois que eles oxidam demais, depois de um certo tempo, eles perdem a funcionalidade. Basicamente é isso. O descolorante, por exemplo, ó, o que é que você tem? Você tem ele um grande poder de clareamento nos primeiros minutos ali, que depois vai diminuindo. E você tem o poder de destruição do descolorante, ele não diminui, né? Então é mais ou menos, faz um gráfico mais ou menos assim. E aí, se você coloca, por exemplo, pouca velocidade, ele vai clarear menos. E aí, para você chegar no tom que você quer, você precisa deixar mais tempo. Então, ó, se você tem uma velocidade de clareamento alta, você clareia esse cabelo rápido e deixa o cabelo o menor tempo possível em contato com o cabelo. Você fazendo isso, deixando o menor tempo possível do descolorante em contato com o cabelo e chegando na cor que você quer, você poupa a saúde do cabelo. Então, por que é que Então, com isso, você já entende que o porquê que um oxidante maior que 10 destrói menos que o de 10. Porque se você for fazer um trabalho de luzes com oxidante de 10, você vai ter um tempo muito maior para esse cabelo clarear, tá? E aí muita gente fala, não, porque se eu usar o de 40, o de 30, o de 20, o de 10 é o que menos destrói. O de 10 é o que menos destrói se você deixar o cabelo, ó, se você pegar um cabelo e colocar lá, né, aplicar 4 mechas, um com 10 volumes, outra com 20 volumes, outra com 30 volumes, outra com 40 volumes. Tá? Cada mecha com uma volumagem diferente. Só que você vai deixar o mesmo tempo. Tá? Ó, como a velocidade é maior, se você, em 30 minutos, o de 10 vai abrir, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, não é bem isso que acontece, 2 tons. Em 30 minutos, nos mesmos 30 minutos, o de 20 volumes vai abrir 3 tons.
No mesmo 30 minutos, o de 30 volumes vai abrir 4 tons e o de 40, 5 tons. Você percebe que para o de 10 bater os 3 tons e igualar o de 20 volumes, você vai precisar deixar mais tempo. E quanto mais tempo, mais destruição. Então você poupa a saúde capilar. Eu sei que é contraintuitivo, eu sei que é uma coisa... Oi, como assim? Eu sempre aprendi que quanto menor a volumagem, menos destrói. Sim, e tá certo. Quanto menor a volumagem, menos destrói. Mas, dependendo da cor que você quer chegar, porque a gente não conta o clareamento com, pelo tempo. Fala assim, não, eu vou pegar e vou deixar 30 minutos. E aí, 30 minutos de 10 vai destruir menos do que 30 minutos com o de 40. Claro. Só que é o seguinte, o que a gente tem? A gente tem um objetivo de cor. Então, se você sai do, sei lá, do 5 e quer ir para o 10, são 5 tons que você tem que clarear. Não interessa se você vai usar de 10, de 20, de 30 ou de 40. E para você subir 5 tons, com o de 10, você precisaria de um tempo gigante. E esse tempo gigante vai fazer o cabelo destruir antes do tempo. Ou ainda por cima, parar a reação química. Por quê? Porque existe um tempo em que ela para, em que ela não funciona mais, ela não consegue clarear além daquilo. E aí você tem que reaplicar de novo, né? Você tem que colocar de novo uma nova mistura que tem todo o poder de clareamento, tá? É igual fermento. O fermento você coloca no bolo, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que chegou no teto. Se você quiser que ele cresça mais, tem que colocar mais fermento de novo e botar para assar de novo. Isso é inimaginável, mas seria isso. É a mesma coisa que, por exemplo, eu e você estamos viajando. A gente vai fazer uma viagem de 100 quilômetros, tá? Então a gente vai fazer uma viagem de 100 quilômetros. Se você vai mais devagar, a 50 km por hora, e eu vou a 100 km por hora, eu vou chegar em 1 hora. Você vai demorar 2 horas para chegar lá. E se a gente tiver assim, ó, se eu falar para você assim, a nossa gasolina, a minha e a sua gasolina, dura 1 hora. O que vai acontecer? Eu vou chegar no nosso destino. Você, se você for devagar, como você demora 2 horas, se a sua gasolina dura 1 hora só, você vai parar onde? Você vai chegar no destino? Não, você vai parar na metade do caminho. É a mesma coisa com o oxidante. A velocidade que você imprime na reação química pode fazer você parar no meio do caminho. Faz sentido isso? Então, primeira coisa, para você clarear com oxidantes mais fracos, você precisa de mais tempo. Se você precisa de mais tempo, você acaba destruindo mais o cabelo, tá? Então, ó. Isso aqui está explicado. Agora, como que um oxidante mais baixo que o de 40 vai clarear mais que o de 40? Por causa de uma paradinha que eu chamo de efeito soufflé da descoloração. O que é essa parada de efeito soufflé? Cara, efeito soufflé é uma parada que te atrapalha muito. Sabe pelo que ele é responsável, esse efeito soufflé? Manchas. Ele é responsável por não alcançar o tom desejado. Basicamente isso. E ele é responsável por diminuir a velocidade de clareamento. Então, agora que você entendeu que é importante a gente ter clareamento, é importante a gente ter velocidade para clarear, porque quanto mais rápido você clareia, mais chances você tem de chegar no tom que você quer. E menos você vai destruir esse cabelo.
Tá? Então você já entendeu que velocidade de clareamento é importante. Né? E o que traz velocidade de clareamento em termos de química? O oxidante. Quanto mais alto o oxidante, mais velocidade ele imprime. Existem outros problemas de velocidade, tá? Que inclusive um deles eu vou pincelar aqui, que é a questão do contato. Mas vamos lá, a gente está falando de oxidante. Então, o que é esse efeito soufflé? Você reconhece o soufflé? Você já viu esse chocolate chamado soufflé? Qual que é a característica principal do chocolate soufflé? Ou dos seus semelhantes, né? Depois que o soufflé coisou, todo mundo resolveu fazer chocolate aerado. E aqui eu já falei, ele é aerado. O que isso quer dizer? Aerado. O que isso quer dizer? Que ele tem bolhas de ar dentro do chocolate. O que é aquilo? Quando você faz um bolo, por exemplo, e o bolo cresce, ele também cria esse aerado dentro do bolo, não cria? Esse aerado é fofinho, é gostoso quando a gente vai comer, mas quando a gente vai fazer uma descoloração, isso é extremamente indesejável. Por quê? Primeiro, sabe aquela parada de inchar o papel? Sabe quando incha o papel? Quando o descolorante incha, se expande e deixa o papel gordinho? Pois é, o efeito soufflé é justamente aquilo. E você deve imaginar, inchou o papel, aconteceu o quê? Manchou, né? Vazou, faz vazar, faz manchar. Não alcança o tom desejado e diminui a velocidade de clareamento porque ele perde contato com o cabelo. Ele perde contato com o cabelo. Quando ele enche de ar ali, ele enche de um gás ali. E ele faz com que, o descolorante está lá, grudadinho no cabelo, né? Fazendo o cabelo clarear. Aí ele incha. Ele para. Ele perde o contato. É como se desse, quando dá mau contato, que a luz fica piscando. Esse mau contato faz a luz não acender. Esse mau contato na química, na nossa descoloração, faz com que o cabelo não clareie. Então ele enche o papel, ele mancha. É engraçado, porque o efeito soufflé ele faz tudo que a gente não quer. Ele clareia onde a gente não quer, causando mancha, e para de clarear onde a gente quer que clareie. Então ele é terrível, ele realmente atrapalha muito esse efeito soufflé. Por que o efeito soufflé acontece? Ora, nós estamos trabalhando com oxidante. Oxidante, o que é? É uma bomba de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o que é preciso para oxidar. E toda vez que a gente vai fazer um trabalho de cor, descoloração, coloração, você vai usar essa reação chamada de reação de oxidação para você conseguir revelar o pigmento da coloração e descolorir, arrancar, oxidar e eliminar, né? Destruir o pigmento natural do cabelo. Tá? É uma bomba de oxigênio. E o que é 10, 20, 30, 40 volumes? É o quanto poderosa é essa bomba de oxigênio. É o quanto de oxigênio ela é capaz de liberar ali na reação. E o que acontece? Você já deve ter sacado. Se o efeito soufflé é esse aerado causado justamente pelo gás, por uma velocidade muito acelerada, por uma superoxidação. Isso aqui é uma superoxidação. É uma oxidação muito mais acelerada do que a gente gostaria. Quanto maior a volumagem, maior o risco de ter efeito soufflé. Tá? Então, por que é que o 40 volumes pode clarear menos que o de 30 ou de 20? Porque ele é o maior, ele é o que tem o maior risco de causar efeito soufflé. E o efeito soufflé perde contato. Se perde contato, diminui a velocidade de clareamento e não alcança o tom desejado. Então, quando você usa 40 volumes, você tem um alto risco de acontecer efeito soufflé. Felipe, mas 40 volumes destrói muito. Eu não uso, eu só faço luzes com oxidante de 20 ou de 10.
Se você faz só com oxidante de 20 ou de 10, se a sua intenção é poupar a saúde do cabelo, você está fazendo errado, lembra? Por quê? Dependendo do tanto de tonalidade que você quer abrir, do quanto você quer clarear desse cabelo, você vai precisar usar muito mais tempo. Quanto mais tempo, mais você destrói. Mesmo se você estiver usando uma bomba de oxigênio menos poderosa. Tá? Então, você precisa ter um equilíbrio. E ó, outra coisa que causa o efeito soufflé são os que eu chamo de resíduos MH. M de metais e H de halogênio. Muito presente em água, né? Na água que as mulheres lavam o cabelo, que todos nós lavamos os cabelos, podemos ter a presença de metais como cobre, ferro, cálcio através do calcário, que mais? Alumínio, e o halogênio mais famoso, o cloro, queridinho do verão, das piscinas e tudo mais. Mas fora isso, o cloro está presente em praticamente qualquer água encanada, em qualquer água encanada legalizada no Brasil, por exemplo, porque é obrigado a colocar cloro, né? E eu acho que no mundo inteiro vai ter cloro na água. Mas esses resíduos aqui, o que eles fazem? Eles têm uma reação muito violenta com a oxidação, com o oxigênio. Por exemplo, ó, um exemplo de metal, o metal ferro. Não sei se você já viu algo que enferrujou, mas quando algo enferruja, né, o que acontece é que ele é comido, entre aspas, ele é comido pela ferrugem. E aquele negócio que enferruja, aquele ferro que enferruja, ele fica inutilizado. Ele já era. Ele esfarela na mão. Somente o pessoal que mora aí em cidade litorânea, né, que tem a questão da maresia, que acelera ainda mais a oxidação, né, essa oxidação principalmente do ferro. O que acontece? Vira e mexe, você tem coisas de metal que desmancham, coisas de ferro que desmancham. Agora, então, se destrói o ferro, imagina o que faz com o cabelo. Então, essa reação, isso aqui acaba acelerando demais a destruição do cabelo. E isso aqui, ó, por causa dessa aceleração, dessa reação violenta, também causa, lá que eu vou ter que ir até lá em cima, também causa o efeito soufflé. E o cloro também. Também causa o efeito soufflé. Então você tem que eliminar esses resíduos metálicos e halogênios. Isso é feito através de um procedimento que eu ensino, chamado detox quelante. Tá? Se você já ouviu falar de detox quelante, saiba que o detox quelante foi criado há mais de 30 anos dentro do meu salão e eu comecei a ensiná-lo em 2019 e hoje em dia tem um monte de gente aí falando bem, falando mal, ensinando, desensinando e tudo mais. O fato é que ele funciona e comprovadamente já é a melhor opção de procedimento, não é um produto, tá? É um procedimento que você usa os produtos que você tem no seu salão para fazer a retirada desses metais e halogênios que tanto atrapalham essa parada, tá? Beleza, então o que fazer para não ter problema com o efeito soufflé? Você precisa primeiro retirar os resíduos. Resíduos fora. Como? Através do detox quelante. Tá? Através do detox quelante. Fora isso, você precisa ter uma... Então eu vou colocar aqui, ó. O que você precisa ter, então? Né? Afinal, qual é qual é o oxidante? Afinal, o primeiro ponto de atenção aqui é: você precisa eliminar os MHDs, tá? Segundo ponto aqui, antes de saber qual é o oxidante, segundo ponto aqui, isso aqui se faz através do detox quelante. Existem outros meios de tirar o MHD, Felipe? Até existe.
mais poderoso que eu conheço, o menos agressivo, mais poderoso, mais de melhor eficácia que eu conheço é o detox quelante. Tá? E eu já testei um monte. Eliminar os MHDs, ou seja, elimina boa parte do problema com o efeito soufflé. Tá? E só que é o seguinte, para você conseguir usar toda a velocidade, aproveitar toda a velocidade que o oxidante tem, você precisa de uma outra parada. Você precisa de uma técnica de aplicação que faz com que aumente o contato. O que é contato? Lembra que eu expliquei? O contato do descolorante com o cabelo, que é isso que vai fazer ele clarear. Mais do que isso, uma técnica de aplicação que previna o efeito soufflé. Tem como prevenir o efeito soufflé, Felipe? Sim. Uma técnica de aplicação que como que previne? Existe uma técnica de aplicação que eu ensino no Master Blonde, que é o meu curso completo de loiros, né? Focado nos loiros perfeitos, mesmo em cabelos difíceis, muito escuros, danificados, etc. Que existe essa técnica, que é a técnica que eu chamo de CCAC, que é clareamento consistente com aplicação consciente. E como que isso previne o efeito soufflé? Porque existem alguns movimentos que a gente faz com o pincel ali, que a gente consegue fazer liberar o excesso de oxigênio nos pontos principais que a gente precisa de maior clareamento. Né? Parece muito difícil, mas não é. É um movimento simples que você faz, que a hora que você faz, você libera o excesso de oxigênio que pode causar o efeito soufflé e pronto, tá tudo bem. E junto com isso, os movimentos para aumentar o contato de descolorante com o cabelo, aumentando a velocidade de clareamento com a técnica de aplicação. Mais uma coisa, é o seguinte, apesar da gente, a gente vai clarear mais rápido para poupar a saúde do cabelo, mas o que eu gosto, o que eu ensino a fazer e o que eu faço é entregar um loiro mais saudável do que o cabelo era quando natural. Como que se entrega um cabelo loiro mais saudável do que quando ele era natural? Então você precisa de protocolos ou procedimentos, método de prevenção. Prevenção da saúde capilar. Né? No Master Blonde, por exemplo, a gente usa o HLP, Hair Lock Protocol, um protocolo em que a gente trata o cabelo antes, durante e depois do processo de clareamento, tá? E com isso a gente consegue entregar o cabelo mais saudável. Beleza, mas só de você conseguir clarear mais rápido, você consegue chegar lá. Então, olha só, eu não estou dizendo que esse é o oxidante certo, mas pensa comigo, o de 10 volumes é muito devagar. Se você precisa clarear mais, ele não consegue. Ele não consegue. E para quem estava achando que eu ia falar que uma marca de oxidante, um lançamento de oxidante, um super oxidante que eu inventei, sinto em decepcioná-la, porque eu não trabalho com esse tipo de produto milagroso. O que eu tenho é o domínio, o que eu ensino é o domínio da parte científica para você fazer mágica. Eu falei em outro conteúdo sobre a época em que as bruxas eram queimadas na fogueira. E você sabe por que elas eram queimadas na fogueira? Porque elas dominavam algumas coisas da ciência que a maioria da população não dominava. Então elas faziam coisas que pareciam mágica. Por exemplo, imagina você um pão, né? Não sei se você já viu fazer pão, mas faz a massa ali, deixa o pão descansar e ele cresce do nada. Agora, se você... Por quê? Porque tem fermento, hoje a gente sabe disso. Se naquela época, numa época em que as pessoas não conheciam fermento, uma pessoa que conhece fermento vai lá, faz uma massa, deixa em cima da mesa, e a galera tá lá, elas vão achar que aquilo é bruxaria.
né? Um exemplo simples. Então, quando eu falo que, pô, existe um oxidante que faz isso, que faz aquilo outro, o que eu quero dizer é que, às vezes, o motivo pelo qual você escolhe o oxidante pode ser que seja errado, porque você não tem esse conhecimento científico, e é isso que eu quero passar aqui para você. Então, é produto milagroso? Não, mas é a magia da ciência. E quando você domina a ciência, você consegue dominar os resultados, dominar o processo, dominar tudo isso. Então vamos lá, com o que a gente viu aqui hoje, com o que você aprendeu hoje. 10 volumes é muito lerdo. Ele demora demais para clarear. Se você vai pegar um clareamento, fazer um clareamento do 5 para o 10, putz, dá para fazer? Dá, mas você tem que botar, aí ele vai perder o efeito, ele é tão devagar que ele vai acabar o efeito de clareamento dele, você vai ter que reaplicar, e todo esse processo para você clarear 5 tons com de 10 volumes, vai destruir o cabelo. Se você usar o de 20 volumes, ele já é um pouco mais rapidinho, mas ainda é devagar se você quer clarear bastante. E o que acontece com o de 40 volumes? Ele é o que tem o maior risco de acontecer o efeito soufflé e manchar o loiro da sua cliente e acabar dando problemas. Aí, então, ele pode clarear menos que o de 30, menos que o de 20 por causa dessa predisposição que ele tem de causar efeito soufflé. E o de 30? O de 30, que cá entre nós é o que eu mais uso. Por que é o que eu mais uso? Porque ele é rápido, ele me permite clarear até 6 tons, em alguns cabelos até 7 tons, e ele é rápido, clareia, ele tem um poder de clareamento muito bom, e assim, ele tem muito, apesar de ele estar perto do de 40, ele tem muito menos risco de causar efeito soufflé. Isso já falando, ó, de uma preparação desse cabelo. Foi feita a preparação, foi feita a aplicação, uma aplicação consistente. Mesmo assim, o de 40 volumes ele é tão poderoso que ele pode vir a causar ainda um efeito soufflé. O de 30 volumes não acontece. Como que eu sei disso? Sei disso porque eu fiz, acho que milhares de testes com oxidantes diferentes. E aí eu comecei a perceber que o de 40 clareava menos. Por quê? Porque ele causava, mesmo que mínimo, ele causa, ele tem um pouquinho de efeito soufflé. E sempre o de 30 volumes ficava um pouco mais claro que o de 40. E o de 20 volumes era devagar e eu não conseguia chegar no tom que eu queria, principalmente se eu queria clarear 6, 7, 8 tons. Tá? Já consegui clarear com o de 30 volumes já consegui clarear 8 tons com o de 30 volumes. Ele tem esse poder? Tem. Tem esse poder. Você precisa estar com a sua CCAC muito bem treinada e você precisa estar muito confortável sua CCAC precisa estar muito boa, tá? Você precisa ter feito toda uma preparação do cabelo para que ele fique com a melhor reatividade possível. Isso é importante, muito importante. Inclusive, eu já falei em outros conteúdos sobre os 3 R's, né, do cabelo, que são os 3 R's, que é resistência, resiliência e reatividade. Se o cabelo está no seu melhor equilíbrio dos 3 R's, ele tem uma grande reatividade. O que isso quer dizer? Que um cabelo bem preparado, ele vai clarear mais rápido e com mais saúde, com muito menos destruição. No caso, se você usar o método Master Blonde completo, você consegue até fazer esse clareamento profundo aí do cabelo com 0 destruição. Dito tudo isso, esse é o oxidante milagroso, tá? Felipe, você não usa mais nenhum outro? Uso sim. Por exemplo, olha só que interessante. Se eu uso o de 10 volumes, se ele tem uma velocidade bem baixa, eu faço o que com ele? Às vezes eu faço até com o de 5 volumes. E eu quero clarear poucos tons, eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho como ele vai mais devagar, eu tenho maior controle
para tirar na hora certa o papel. Ah, Felipe, legal, só que o efeito soufflé eu faço na touca. Eu faço na touca. Na touca não tem esse problema de efeito soufflé. Aí é que você se engana. Na touca, você tem efeito soufflé, sim, ele só não aparece tanto, ele pode não manchar tanto, talvez, mas ele continua perdendo contato e clareando menos. Outro detalhe, muita gente que usa touca não fecha o cabelo. E se você não fecha o cabelo, esse cabelo fica, né, com um descolorante, o descolorante fica exposto ao ar, esse descolorante ele tende a perder o efeito muito mais rápido. Se você deixa o cabelo aberto, ele tende a clarear menos. Então, cuidado, tá? Eu sei que a touca é mais fácil, é mais prático para muitos, mas mesmo com a touca, o meu conselho é que você use papel. Tá? E ó, quem tem medo de papel, o papel é muito difícil, o papel te dá muito mais liberdade, tá? E libera muito mais a sua criatividade. Você está dizendo que é melhor fazer com papel? Eu prefiro. Felipe, mas esse Master Blonde que você falou, que é o curso completo, eu faço na touca, eu vou conseguir aplicar as técnicas na touca? Vai. A CCAC você consegue aplicar na touca, todo preparar protocolo você consegue aplicar na touca. A divisão você vai precisar, ela fica um pouquinho mais difícil, né? A divisão áurea fica um pouquinho mais difícil na touca, mas dá para fazer também. Mas com o tempo, os medos do papel, né? Por exemplo, existe uma técnica que eu chamo de técnica hold, que é a técnica para travar o papel e não deixar o papel escorregar. Essa técnica hold que eu ensino lá no Master Blonde, ela faz com que você não deixe o cabelo escorregar mesmo. E ó, vou te mostrar uma parada aqui, porque, né, esse Felipe só fala, só não sei o quê. Mas não, ó, dá uma olhada nessa postagem aqui, ó, essa postagem que eu vou mostrar aqui, para você agora, eu tirei lá do grupo de estudos do Master Blonde, olha lá, grupo de estudos do Master Blonde, isso aqui é a Keila Duarte, uma aluna minha, e olha só o que ela escreve. Fiquei apaixonada como o cabelo clareou sem esforço, sem efeito soufflé e sem manchas na raiz. O cabelo ficou com uma raiz linda e sem precisar esfumar. Dá uma olhada aqui, ó, antes e olha só esse depois. Vamos ver se consegue abrir aqui esse depois para você dar uma olhada. Olha lá. Tá vendo? Então assim, e ó, provavelmente ela fez esse cabelo sem matizar. Por quê? Porque ela já conseguiu bater no tom que a cliente dela queria, né? Então, e ó, assim como ela, tá? Tem centenas de resultados de alunos meus aqui no grupo de estudos, ó. Esses aqui são os resultados Águia, 378 resultados Águia. Olha esse cabelo aqui. Toxquelante, UMC, reequilíbrio 3 em 3, são todos os protocolos que eu ensino no Master Blonde. Já é pela segunda vez que aplica essa técnica, os fios estão saudáveis a cada dia. Olha esse loiro. Olha aqui, ó, mais uma, ó, da custódia. Aliás, essa história da custódia aqui, uma história bem interessante, que a cliente teve o cabelo todo destruído, ela foi lá, recuperou, o cabelo estava todo manchado, ela recuperou. Olha aqui a Mari Souza, ó, olha esse loiro dela. E assim tem essas centenas de resultados, usando o quê? Usando essas técnicas que eu estou te falando. Olha só esse clareamento desse cabelo, um cabelo escuro, né? Que ela conseguiu trazer para esse loiro aqui, ó, sem matizar. E olha como tá, você vê que o cabelo está saudável. Cabelo saudável. Olha só esse trabalho. Não parece que o cabelo está mais saudável do que antes? Mesmo depois ele estando loiríssimo, claríssimo, moreno iluminado. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Muita gente me pergunta, Felipe, mas o Master Blonde ele é para iniciante ou para experiente? O Master Blonde ele é um método, né? Essa história de iniciante, intermediário, experiente, avançado, isso aí é coisa o quê? Coisa dos cursos tradicionais para você ter que comprar 1 milhão de cursos. O Master Blonde ele pega de onde você estiver e te ensina uma técnica diferente para você fazer loiro perfeito, tá? Então, se você é iniciante ou experiente, você vai conseguir chegar nesse resultado. Talvez o iniciante precise treinar um pouco mais a habilidade, né, de fazer
para ganhar rapidez, ganhar essa habilidade, essa agilidade. O experiente vai ter mais facilidade com isso? Vai, mas ele vai precisar desaprender algumas coisas que ele aprendeu errado. E tá tudo bem, é para isso que tem, por exemplo, as aulas ao vivo e todo o treinamento guiado que tem dentro do Master Blonde. Olha lá, da Maria Pereira da Silva. Mais um loiro. Moreno iluminado, outro loiro. Mais um da Maria Pereira da Silva, olha lá, ó. Olha lá, ela fez os desenhos aqui, eu não tenho certeza se esse é o desenho que ela fez para fazer a divisão, mas tem, na touca, geralmente se faz esses desenhos para conseguir essa... Olha só esse cabelo. Uau, que massa. Então, ó, tudo isso são cabelos o quê? Vamos ver. Isso aqui é o antes. Vamos ver esse depois aqui. Uou, que massa. Então, olha só. O que ela fez ali? Matizou? Não. Ela refez as luzes e corrigiu a cor do cabelo nas luzes. Um trabalho altamente valorizado, que traz um resultado duradouro para a cliente. E olha só como estava a saúde do cabelo antes e olha como está a saúde do cabelo depois. E não usou oxidante de 10. Deixa eu ver se ela fala aqui o oxidante que ela usou. Olha lá, ó, X de 9%. O que é o X de 9%? 30 volumes. Bruna da Costa. Um iluminado intenso. Ruth Siqueira. Olha esse cabelo. Olha esse resultado. Dá uma olhada, tava assim, ó. Laranja. Fez o trabalho de luzes, olha como ficou. Eleusa Brito. Maria Teles, olha aí, ó. Olha. Esse cabelo também sem matizar. Cabelo sempre saudável. Olha lá a touca que eu falei, ó. E olha a prancha, papel. Não importa muito, o que importa é o quê? O resultado, olha só. Esse loiro. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui, ó. Tarará, 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 o X de 9%, que é 30 volumes também. Muito blind, CCAC lindo. Show de bola. Grau 4, detox quelante. Mas ela provavelmente não matizou. Mais um moreno iluminado aqui. Mais um loiro aqui. Olha lá. E assim você vai vendo as centenas de resultados aí. Esse aqui é um loiro dourado, ó. Porque não só de loiro frio vivem as mulheres, ó. Mais um dourado. Olha esse aqui. Da Juliane Oliveira. Maria Teres. Olha lá. Progressiva com loiro. E olha a cor desse loiro. Moreno iluminado. Então, olha só, você vê que é uma constante. E, ó, cada uma dessas alunas é de um lugar do Brasil diferente, é de um ponto diferente. Tem gente de Portugal, tem gente da Espanha, tem gente dos Emirados Árabes, do Japão, que está fazendo isso aqui. E você acha o quê? Que tem os mesmos produtos? Alguns até tem no mundo inteiro, mas você acha que todo mundo usa o mesmo produto? Não. Ó, 30 volumes. Então, olha só, não existe milagre. O que existe é técnica. O que existe é ciência. É a ciência que faz a mágica. Beleza, galera? Então tá bom. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima vez. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha importante saber, tá? Seguir a minha página do Facebook, seguir o meu Instagram e ir lá e ativar a sineta, o sininho lá do YouTube, para você também receber notificações de quando eu postar novos conteúdos, tá? Então vamos que vamos. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!